Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um Café Exponencial. Eu sou Matheus Winkler, um dos sócios de Exponencial e médico também, e estou aqui com uma pessoa super especial que é fetóloga, ginecologista, obstetra e vai falar para a gente sobre erros, acertos, bateção de cabeça, muita coisa que aconteceu e está acontecendo no desenvolvimento da sua clínica, que é a Luísa Drummond. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. É um prazer aí falar sobre essa trajetória aí com muitos percalços. Então, falando sobre a trajetória, assim, para começar, de onde tu veio, como foi a formação, tu se formou aqui, conta um pouquinho só para o pessoal entender teu background. Então, eu sou mineira, eu sou formada no interior de Minas, na Faculdade de Medicina de Barbacena, e durante a faculdade eu acompanhava meu tio, que era ginecologista. E aí decidi que queria fazer isso mesmo. Aí ele tentou me convencer a não fazer, que a rotina não era aquela rotina, mas acabou que eu decidi fazer GO mesmo. E aí ele falou, não, vai para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo, mas ciente de que voltar para Minas ia ser bem complicado, porque lá em Minas é tudo muito fechado, eles não veem com bons olhos aquelas pessoas que foram estudar fora e voltaram. Então eu vim para São Paulo, assim, encarando a realidade de que eu viria para cá e ficaria por aqui, fiz GO no Santa Marcelina, e sempre gostei de grávida, assim, eu decidi fazer GO por causa das gestantes. Então, eu queria fazer uma sub que agregasse ali no meu atendimento às gestantes. Então, eu decidi fazer fetal, fiz fetal na Unifesp, e lá na fetal mesmo eu vi que eu não queria fazer só agenda, não, porque eu acho que a rotina de agenda você não cria vínculo com a paciente, então não era bem uma assistência gestante. O nosso olhar era para o feto, que eu acho que é uma coisa que é muito importante também, porque eu tenho que enxergar essa gestante, mas eu tenho que saber enxergar esse bebê que está ali nela também. E aí, continuei depois da fetal fazendo a agenda, naquele primeiro momento, e os meus plantões, porque, graças a Deus, eu saí da residência de GO já com alguns plantões, já saí empregada, então não tive aquela dificuldade de ficar mandando currículo ou procurando alguém para me indicar. E aí eu conheci meu marido. E aí meu marido falou assim, mas você quer fazer plantão pro resto da vida? Porque se você quiser, tudo bem, mas assim, sua rotina é muito pesada, né? E aí eu decidi começar o consultório. Foi assim que eu comecei o consultório. Oh, legal, vai ter bastante coisa para a gente explorar aqui, porque eu lembro que a gente se conheceu há um ano atrás, mais ou menos. A primeira vez que a gente conversou foi em junho. E naquele momento tu estava numa fase de um consultório, uma sala menor, um espaço menor, tua consulta era metade do preço do que ela é agora, e já tinha sinais claros de que você tinha um espaço para crescer, mas estava sobrecarregada de muito plantão fora, muito gasto de pessoa física também, né? Que é aquilo que a gente tem que estar sempre lutando, que a gente aumenta nosso ganho, aumenta nosso gasto. E desde então, várias coisas aconteceram, como, por exemplo, a mudança toda para você criar sua própria clínica, que é o Instituto Mater, até vai estar embaixo aqui na descrição para quem quiser acompanhar. Pô, é uma clínica sensacional, com conceito arquitetônico muito massa. E aí quem olha de fora pensa assim, cara, a Luísa, ela deve ter sido sempre um sucesso, ela deve ser herdeira, deve ter... E não tem noção do quanto tu bateu cabeça durante esse ano e ainda tá batendo cabeça e a coisa tá indo bem, tá dando sinais que vai cada vez melhor. E tô falando isso para dizer que é um pouco do que a gente vai falar, da jornada, dos erros e acertos, para não ser aquela coisa de só falar a coisa boa quando a gente sabe que, cara, é difícil, não é fácil, não é fácil. E começando do ponto, voltando para onde eu estava falando, teve facilidade de se inserir no mercado aqui e ter oportunidades por causa dos relacionamentos que tu fez durante a residência. O que tu acha que fez tu te destacar para ter essas oportunidades? Eu acho que eu sempre fui muito proativa, assim, na residência. Eu sempre... Isso eu devo muito ao meu tio também, de ele falar assim, só vai com ele, vai aprender. Aqui é esse momento de aprender. Então, eu sempre fui muito questionadora, queria muito aprender, fazer tudo. Ah, vai começar a cirurgia 10 horas da noite, você quer vir? Quero ir. Final de semana, também precisava, tinha furo na escala. Você pode vir? Posso ir. Então, eu nunca tive muito aquela coisa de negar as coisas, não. Eu era meio fominho, assim, na época da residência. Eu acho que eu acabei aprendendo muita coisa e me tornando uma pessoa de confiança ali dos chefes, porque eles sabiam que se precisassem eu estaria ali, o que eu fazia eu tentava fazer do melhor jeito possível,
Mas, assim, foi muito bom para eu conseguir emprego e para eu ter segurança de conseguir começar um consultório, porque senão eu não ia ter dinheiro nenhum, né? E, e aí, quando eu comecei o consultório mesmo, eu vi minha maior dificuldade aqui em São Paulo, que todo mundo que eu conhecia fazia o mesmo que eu. Todo mundo era GO. Eu tenho, assim, poucos amigos em outra especialidade, mas a maioria sempre vai fazer o mesmo que eu. Aí eu falava, como que eu vou me inserir no mercado no sentido de consultório? E aí foi que eu pensei, não vai dar certo, mas eu só fiz porque meu marido estava enchendo o saco mesmo naquele primeiro momento. Falei, não, eu vou fazer para ele parar de falar na minha cabeça, para ele ver que vai dar errado e eu vou ter que continuar no plantão. E aí surgiu o Instagram na minha vida, que eu era aquela pessoa que falava, eu nunca vou fazer Instagram profissional, eu não vou fazer dancinha na internet, eu não vou ficar falando coisa que, sei lá, qualquer coisa assim, eu não sou uma boa vendedora, eu sou uma médica focada no que eu faço. E aí comecei o Instagram do zero mesmo, porque eu ainda não tive coragem de usar meu perfil pessoal. Eu falei assim, imagina meu chefe do mestrado me vendo aqui no Instagram. Ele nem Instagram tem, mas enfim. Aí eu falava, imagina se ele me vê aqui. E aí criei um do zero mesmo, e o começo foi bem difícil. Mas eu fui vendo que dava retorno, e aí eu fui me animando. Porque as pessoas, eu acho que até hoje, assim, é uma coisa que eu super uso, e eu acho que é muito bom na minha prática, porque quem tá vindo quer passar comigo. Conhece meu jeito, sabe o jeito que eu converso, a minha forma de acompanhar um pré-natal. Então, a pessoa já sabe disso. Então, eu não tenho esse problema. Quando ela chega no consultório, ela já me conhece. E isso é muito bom, muito bom. Legal. E há quanto tempo, mais ou menos, as pessoas te conhecem quando passam na tua frente? Tipo, às vezes ela comenta há quanto tempo te segue, tem essa noção? Não, essa noção de quanto tempo elas me seguem antes de passar comigo, eu não tenho, não. Mas eu tenho gente que me conhece, assim, que celebrou comigo cada etapa da minha carreira, sabe? Ah, mudou do primeiro consultório, agora criou a clínica, agora está nessa fase de vida específica. Então, acho que você vê que elas estão acompanhando mesmo. Tem aquelas pessoas que viram suas fãs mesmo, né? Não no sentido, assim, de fã de você ser uma pessoa famosa, não é questão disso. Mas que elas vibram junto com você cada fase, cada sucesso seu ali na sua trajetória. Isso é muito legal. Porque a Claro. gente que não te conhece, né? Não é seu familiar, não é seu amigo. E tem um nível de identificação ali. Eu vejo que muitas pessoas sofrem e postergam, a gente é procrastinador. E aí tem muito médico que fala, eu vou começar a fazer meu Instagram quando eu tiver a minha clínica, o meu espaço. Só que a pessoa já está atendendo ali particular, já quer se diferenciar, só que ela acha que ela tem que terminar o fellow, que ela tem que ter o espaço próprio, que ela tem que definir melhor seu nicho antes de poder falar. Só que há uma transformação e as pessoas acompanharam essa tua transformação. Quem abrir teu Instagram hoje vai ver que a primeira frase que tem na tua bio é também sou tentante, não é? Porque você está tentando gestar, então também sou tentante. Mas até alguns meses atrás você não era tentante. Pô, isso é um baita ponto de identificação seu com o seu público e é uma transformação da tua vida e tu tá trazendo isso e trazendo a tua personalidade ali para dentro. Só que eu não vi como é que era no início, porque eu não acompanhava teu Instagram. Como foi o início dele? O início, assim, eram os vários erros que eu tinha, que todo mundo falava para não fazer e eu fazia. Eu sempre gostei, assim, de fazer alguma coisa, eu tinha que estudar para fazer essa coisa. Mas eu falei, vamos começar, porque feito é melhor que perfeito. Então, comecei, contratei uma social media, e ela falava, grava vídeo. Eu falava, não tem como eu aparecer no Instagram, como que eu vou aparecer? As outras pessoas vão rir de mim. E aí fazia um monte de post, só tipo carrossel, que na época nem era carrossel. E aí eu fui vendo que crescia muito lentamente. Eu falei, tá bom, vou ter que gravar vídeo, fazer o que ela tá falando. Aí gravei e não tinha ponto de identificação mesmo, porque aquilo não era minha realidade, um consultório particular. Minha realidade era a formação no SUS, que a paciente, cada consulta ela vai passar com o médico. Eu não fazia o parto da minha paciente, eu fazia o parto da paciente que chegava no plantão. Então, eu fui aprendendo com elas também. Eu sabia ser médica, eu sabia ser obstetra, eu sabia fazer um ultrassom, sabia fazer um parto, mas eu não me conectava exatamente com elas. E aí, quando eu decidi começar a tentar engravidar, eu comecei a ver que eu estava sozinha nesse processo, que eu não tinha para as minhas pacientes o que eu, às vezes, era para elas, que era um ponto de apoio, porque eu sabia que elas estavam tentando, né? Elas me procuravam, olha,
tá na minha hora de tentar. E eu ia contar para quem, né? Ia contar para minha melhor amiga, que vai ser minha obstetra, mas eu não tinha aquilo de compartilhar angústias, ansiedade, enfim. Aí eu falei, eu sei que isso daqui pode dar muito errado, mas eu vou contar para elas que eu tô tentando. E foi, assim, excelente para mim, para Luísa pessoa, porque nem meu marido entende a minha ansiedade, ele acha que eu tô me cobrando demais, ele sabe que o processo demora, porque eu sempre falei isso para ele e eu tô ansiosa com isso, mas eu vejo assim que o meu diálogo em consulta mudou pra caramba, porque elas olham pra mim e falam assim, nossa, meu marido tá fazendo isso, meu marido também faz isso, ou nossa, um mês parece uma eternidade, nossa, um mês é uma eternidade. E aí foi muito legal ter essa troca com as minhas pacientes, acho que ter esse fator de conexão do médico com o paciente é muito legal, igual vocês que mexem com medicina esportiva, se vocês são atletas ou atletas amadores, enfim, vocês vão entender a dor do paciente, né? E eu entendia porque eu via que outras passavam por isso, mas eu imaginava que aquilo era um mundo um pouco distante da minha realidade, assim, então foi muito legal. Sabe, eu tive um entorse de tornozelo que foi um grau 13, ainda rompi um músculo também, e eu fiquei com RoboFoot, enfim, eu fiquei 4 meses assim sem poder praticar esportes que eu gostava. E foi um ponto de identificação gigante com todos os meus pacientes que têm lesão. Incrível, assim, porque eu entendo a dor deles e eu fico chateado quando o paciente fala que aconteceu alguma coisa. Então, realmente, a gente, até nas coisas não tão positivas sobre certas óticas, a gente pode ter uma oportunidade de conectar. E eu acho que as dificuldades, elas conectam muito. Então, acredito que boa parte do sucesso do teu Instagram, ele vai ser cada vez mais sucesso, mas boa parte do sucesso é o fato de não ser só o conteúdo técnico e também ter essa coisa mais humana, assim, né? E eu não tinha aquela história bonita que todo mundo tem, que eu escolhi essa especialidade porque um parente meu, porque eu passei por isso quando eu era pequena. Eu não, é porque eu gostava muito daquilo. Eu queria ser neuro, a minha história era bonita até então, né? A história que eu contava, porque eu queria ser neuro, porque minha avó tinha esclerose múltipla. E aí, a hora que eu tava na faculdade, eu me vi... Assim, gente, eu entrei na faculdade para fazer neuro e, de repente, eu me vejo gostando de grávida. Só que era aquilo que eu gostava mesmo. Eu falei, vou fazer isso porque eu quero mesmo. E acho que uma coisa que deu certo também foi tentar me colocar no lugar delas. Porque eu vejo que muita gente normaliza muita coisa. Então, a paciente, eu tô com muita dor. Aí, não, é normal. Você vai sentir dor mesmo. Eu tô com muita azia. Você vai sentir azia mesmo. E uma coisa que sempre me incomodou foi não poder fazer nada para mudar a realidade do outro. Então, assim, ela tá com dor, mas o que eu posso fazer para auxiliá-la na dor? E aí eu fui descobrindo as outras especialidades que estão relacionadas a mim. Então, paciente com dor, ela pode fazer o quê? Uma fisiopélvica, se é dor na barriga, dor nas costas. Então, fisiopélvica. Tá com dor de cabeça. Aí tem a restrição das medicações que ela pode tomar. Nossa, a acupuntura poderia ser uma boa. E aí, nisso, eu fui criando a equipe que eu falava, nossa, isso daqui vai funcionar muito para solucionar essa dor dela. E foi assim que eu fui conhecendo as pessoas que eu trabalho hoje. Legal. E há um ano atrás, até quando a gente falou as primeiras vezes, ainda não tinha esse pessoal dentro do consultório contigo. E aí começa todo um projeto de abrir teu próprio espaço. Tu já tinha a tecnologia do ultrassom que você usa e você utilizava ele à parte, né? Cobrado à parte, fora da consulta. E aí teve toda uma transformação no teu modelo de negócio, assim, na forma que tu está estruturando. Antes de a gente falar como foi essa transformação, assim, qual foi a chavezinha que tu virou para dizer assim, cara, eu tenho que dar esse próximo passo? Porque eu sei que tu estava cheia de plantão, cheia de outros vínculos, era o consultório mais 400 coisas, dormindo pouco, trabalhando muito. Qual foi o momento, assim, de, cara, eu vou dar mais um passo aqui porque eu quero algo diferente? Acho que foram duas principais coisas. A primeira delas era a qualidade de vida que eu não estava tendo. Então, eu via que eu estava trabalhando, estava recebendo tanto que eu gostaria, mas eu dependia 100% do meu trabalho. Então, assim, fiquei... Nossa, esse ano, por exemplo, eu fiquei 5 meses sem ver minha família, né? Sem ir a Minas. Mas já aconteceu de eu ficar mais tempo, eu ficava às custas de quê que eu tô fazendo isso que eu tô fazendo? Porque só, assim, minha profissão tem
um ponto muito alto na minha vida, mas tem todo o resto que tem um ponto muito alto também. Minha família é muito importante para mim. E aí eu vi que eu estava abrindo mão disso por causa da profissão. Então, assim, estava me custando muito caro isso. E o segundo ponto é que eu via que as pacientes se perdiam no caminho, assim, não as minhas pacientes de me perderem, mas eu queria muito que elas fizessem físio com uma físio específica, e elas não faziam porque elas não conseguiam ir até a físio, por exemplo, porque a físio que eu indico ela é de São Bernardo. Hoje ela vem atender no consultório para poder ver essas pacientes. A enfermeira também, a Fabi, que trabalha comigo. Aí a Fabi fazia consulta online, e eu gostaria que ela fizesse consulta presencial, porque lá a gente também tem um aparelho de cardiotoco, que é um método de avaliação do bem-estar do bebê, e a Fabi poderia avaliar essa paciente, então eu não precisaria ver a paciente toda semana, porque uma semana seria alguém de extrema confiança minha que estava vendo também. Então, acho que foi isso, assim, ter todo mundo no mesmo espaço facilita para todo mundo, né? A gente trabalha muito bem junto, mas estava cada um no seu canto. Legal, então tu identificou que a tua paciente, você via que tinha coisas que iam agregar para ela, que iam ser soluções excelentes, que ela ia ter um resultado, um desfecho melhor, mas existia um grande atrito entre você indicar isso e ela realmente buscar aqueles serviços. E aí você pensou, a melhor forma de eu fazer é ter o meu espaço e trazer essas pessoas que eu gosto para dentro do meu espaço, para que a pessoa tenha uma jornada fluida ali. E aí começa o processo do Instituto Mater. Como é que é o Instituto Mater? Qual que é o conceito ali? Acho que vale a pena até falar do conceito arquitetônico, porque eu fui na inauguração assim e, pô, é lindo, é muito legal a forma que tu fez e construiu. Antes eu tinha um consultório numa clínica pediátrica, e às vezes, assim, graças a Deus, minha profissão, a gente trabalha muito com alegria, né? Vida, é um bebê planejado, programado, mas nem sempre eu estou dando boas notícias para paciente. Então, eu via que algumas pacientes ficavam incomodadas de estarem naquele ambiente meio ruidoso, barulhento, e às vezes com bagunça mesmo, tinha criança lá, né? Então, eu pensei, não, eu quero um lugar para elas se sentirem 100% acolhidas, que aquele momento ali é o momento delas. E, de novo, por causa do Instagram, eu conheci minha arquiteta. Minha arquiteta não é de São Paulo, e ela sempre pregou muito sobre neuroarquitetura. Então, ela falava dessa jornada fluida do paciente no ambiente, do que o ambiente pode transmitir para essa pessoa, de qual que é a sensação que eu quero provocar nessa pessoa dentro desse ambiente. E aí ela super topou minha ideia, assim, que eu queria também que tivesse uma sala de amamentação, porque hoje ainda é um tabu a mulher amamentar perto dos outros, e a mulher que vai ter o parto comigo, ela vai amamentar o bebê dela na primeira consulta. Então eu falava, onde que ela vai fazer isso? Vamos fazer uma salinha então para ela. E essa salinha a gente hoje até usa, porque se a paciente não está confortável, não quer ficar na sala de espera, tem uma poltrona confortável para ela ficar reclusa ali, e na hora da consulta dela, ela será chamada ali. Então, tem todo esse propósito do Instituto, que é acolher a mulher nesse período. É um instituto para mulher que está nessa fase de maternidade. Então, ou ela está tentando, ou ela está grávida, ou ela teve bebê. E acho que funciona muito bem, porque as pacientes gostaram muito assim, do projeto. Elas se sentem bem, o sofá é confortável. O café, a gente colocou um café que é café especial, que eles falam. Então, um café muito gostoso. Tem chá, todos liberados para elas. Tem pão de queijo, tem bolo. Tem tudo para tratá-las com o carinho que elas merecem nessa fase aí de muita insegurança. Passou no teste de mineira. Não, é mineira de fato. Mineira sem pão de queijo no consultório não tem como, né? Legal, legal. E como que foi e está sendo o processo de colocar esses outros profissionais dentro da clínica e fazer a coisa funcionar nesse sentido? Como é que foi o processo de convidá-los, de fazer propostas? Como foi toda essa... Foi e está sendo, né? Isso daí. Ainda está sendo, mas o que aconteceu foi que eu pensei assim, se eu colocar... Todo mundo que eu chamei, ninguém é muito sênior. Só a Fabi, que é enfermeira, porque ela tem outras equipes também. Mas todo mundo estava começando. Aí eu pensei, se eu colocar um valor fixo por horário, ninguém vai topar. Ou se topar, vai ficar pesado. Porque para mim era pesado quando eu comecei, pagar um valor fixo e eu tinha 0 pacientes para atender. Então, era uma despesa fixa que eu tinha. Então, o que eu pensei foi em fazer porcentagem, que hoje, para mim, ainda não é super vantagem, porque a clínica não está super girando. Então, eu não tenho aquele garantido meu de todo mês. Mas,
para os profissionais foi muito bom, porque eles toparam a ideia e alguns até se engajam muito. Eu não sei se daqui a uns 5 anos todo mundo que está hoje na equipe vai continuar, porque a demanda ela vai dependendo ali por causa de valor de consulta. Eu não estipulei um valor fixo para as pessoas. Eu tentei ter delas quanto elas gostariam de receber por uma consulta e aí eu acresci a porcentagem da clínica. Então, para alguns profissionais ficou super razoável o valor de consulta, bem compatível com o meu também, e para outros nem tanto. Então, às vezes a gente tem essa objeção de custo. Mas, assim, eu coloquei pessoas que eu já conhecia de alguma forma, ou foram uma super indicação de alguém que eu conheço, porque eu admiro o trabalho. E eu sempre falei para todo mundo da equipe que o muito importante ali era a gente se admirar. Porque se eu gosto do trabalho do outro, eu indico facilmente, né? Eu falo que eu vendo muito bem o serviço dos outros. Eu não vendo muito bem o meu, mas dos outros eu vendo tranquilamente, porque eu gosto muito. Então, eu indico mesmo. Cara, isso que tu tá falando, assim, é uma aula de verdade, porque é um sofrimento de muitos médicos que querem fazer uma clínica e ter um espaço com outras especialidades, só que aí tu tem o cobertor curto, que é assim, se no curto prazo eu alugar turnos, eu vou ganhar mais dinheiro, né? Só que se você alugar turnos no curto prazo e a pessoa vai lotando a agenda dela ali e tal, e vai tendo mais e mais demanda, ela tá meio que desconectada da tua clínica. E no médio prazo, por mais que tu vai ganhar mais no curto prazo, o teto ele vem muito logo, porque já você ocupou as salas com o aluguel dos turnos e pronto. E aquelas pessoas elas não fazem necessariamente parte da unidade que é a clínica. E, eventualmente, elas podem até pensar, cara, para mim não tá vantajoso aqui, já tô tendo demanda para mais atendimento, de repente eu vou até para outro lugar. Em contrapartida, se você quer montar um espaço onde você está pensando na experiência da sua paciente como um todo, em não somente botar um profissional para dentro para ajudar a dividir conta, mas em botar pessoas que você admira, que você sabe que vão resolver bem o problema da pessoa, e você está disposta a fazer com que essas pessoas comprem a ideia e façam parte, não tendo elas um gasto fixo alto com isso. Então, a pessoa que está começando contigo, ela não tem a pressão de ter a agenda cheia para poder pagar o turno. Tá certo que você vai ganhar um percentual, para ela vale muito a pena no momento que não tem muita demanda, para você ainda seria mais vantajoso um aluguel agora, só que dessa forma você cria uma ótica de time. E as pessoas sabem que quanto mais elas estiverem ali, mais elas vão fazer parte, mais vão receber indicação e vocês têm uma dinâmica de troca. Então não é mais qualquer pessoa que entra para pagar uma conta. É a pessoa que eu quero porque agrega para a minha paciente. E então, todas as pessoas que estão ali, você fica segura de que tua paciente pode passar com elas e você quer que passe com essas pessoas. Então, o negócio fica muito mais interessante assim, porque todos os profissionais da clínica estão olhando para a mesma pessoa, que é o mesmo perfil de paciente. Porque quando se abre assim para aluguel, as pessoas às vezes põem públicos completamente diferentes, que às vezes não conversam com o teu público, como é o caso que tu falou, clínica pediátrica. Imagina se botasse um monte de criança na mulher ali que quer privacidade, num momento mais íntimo. Tu não gostaria de misturar isso agora. Mas todas as especialidades que tu colocou, é tudo pensado em agregar esse valor. E é essa questão de, não sei se eles vão estar comigo no longo prazo. Essa é uma questão que com certeza o Igor ele vai bater nisso contigo e conversar disso no momento que chegar esse ponto, que assim, até os profissionais que estão com a gente, eles precisam ter um certo plano de carreira. Se você traz uma pessoa contigo, beleza, vocês acordaram percentuais, mas se é uma pessoa que tem muito valor ali, que você quer no longo prazo, tem que ser mais interessante para a pessoa ficar do que sair. Então, é legal pensar até em remunerações assim, progressivas. Assim. Pô, se passar de tantas consultas mês, teu percentual aumenta. A gente já tem isso mapeado, assim, de porcentagem, porque hoje são 30% fixos para a clínica. E conforme forem
aumentando o número de consultas dessas pessoas, a gente vai reduzindo, né, para 25% até uns 20%. Caraca, ainda tu dá um percentual bem alto, porque as pessoas tendem a não começar com tudo isso. Ainda mais porque tu gera demanda. Eu sou a demanda atualmente, né? Mas foi isso, assim, o meu objetivo não seria lucrar tanto, é fazer a clínica girar como um todo. As minhas pacientes estão sendo atendidas pelos profissionais que eu quero, ainda dentro do meu espaço. Então, muitas vezes, sai da minha consulta, já vai para outra consulta. E algumas das pessoas da equipe, isso pode ser um acerto ou um erro, mas são minhas amigas. Então, eu queria também motivá-las nesse consultório. Que todo mundo anime, que veja que fazer consultório é muito bom. É muito gostoso você ter seu paciente, você atender sem o tempo estipulado pelos outros, você estipula seu tempo de consulta. Então, foi um jeito de motivar também. Uhum. E até pensando assim, ter o consultório assim, não é um desejo de todo mundo ter o seu espaço e excelente, porque tem gente que a pessoa não vai nem ficar 100% do tempo no consultório. Eu sou um exemplo disso, eu não vou estar 100% do tempo no consultório. Eu nunca vou querer ter um negócio só meu, porque eu faço diversas outras coisas. Seria um desperdício, assim, do recurso, do meu tempo. Mas estar em um lugar onde você faz parte do lugar, onde você tem a tua forma de fazer no lugar, e você sabe que quanto mais você se entrega, mais você ganha, isso é maravilhoso. Essas profissionais que estão contigo, dermato, tem alguma outra profissional médica? Tem mastologista, tem o neuroacupunturista e a gineco, né? Que eu não faço gineco, eu só faço obstetrícia. Ah, legal, legal. Então, pensa assim, que para eles você já está sendo super generosa, porque quais são todos os gastos que se tem para abrir um consultório, né? E você já está oferecendo um consultório super bacana, na Vila Olímpia, um lugar nobre, consultório bonito, tudo legal. Para os pacientes dessas pessoas tem uma baita de uma experiência. E 70%, cara, isso é um percentual muito bom para eles, principalmente pelo fato de que você está gerando a demanda. E você está mostrando que, assim, se vocês crescerem mais, eu não quero tirar mais de vocês, eu estou disposto a fazer com que vocês ganhem mais. Porque é o que tu está sinalizando aqui, que para ti é mais importante o longo prazo da construção do que o curto prazo do dinheiro no teu bolso. E talvez no futuro vai ter gente que vai fazer tanto parte dali, que vai até pensar em criar uma proposta para, de repente, um vesting, para a pessoa poder se tornar sócia, bater determinadas metas. Que é isso, é para agregar mais pessoas. Sim, com certeza. A dermata é a pessoa mais engajada da clínica hoje, assim. Tem eu e tem ela, né? E a gente já mapeia, assim, que talvez a gente evolua para uma sociedade porque a gente trabalha bem junto, tem a mesma visão. E ela tá tão engajada na causa que me estimula também a investir nela como profissional da clínica. Porque é isso, vestiu a camisa mesmo. Eu brinco com as pessoas que tem muita gente que fala, eu vou sublocar aqui e tal. A pessoa faz um super lugar bacana pro seu paciente, mas tá ansiosa para ver o dinheiro e subloca. E aí, isso daí não é mais o ramo de um ecossistema de saúde. Tu entrou no ramo imobiliário, né? Sim, tu tá você alugando tá alugando sala. espaço. E essa pessoa não vai ter o alinhamento cultural. Então, é sensacional você poder fazer isso. E falando em alinhamento de incentivo, alinhamento de tudo, eu sei que aí a mudança para tua clínica teve um tranco, assim, que bateu forte ali, que foi a questão de uma queda súbita de demanda, um desespero, muita conta a pagar e pouquíssimo paciente convertendo. Então, conta um pouquinho aí do que aconteceu e como é que foi esse período difícil que tu passou. Então, eu já tinha ouvido falar que a maior dificuldade num consultório era a secretária, né? Mas eu achava que eu estava indo bem, porque a secretária ela era bem educada, ela era educada com as pessoas, mas ela não tinha muita experiência. Eu contratei ela pela educação dela mesma, não pela experiência dela. E aí, quando eu comecei a mapear assim, a conversão, porque chegou um ponto que eu falei assim, gente, a clínica não vai se sustentar do jeito que tá. Então, alguma coisa aqui nós vamos ter que fazer. E aí eu fui vendo que a conversão, assim, para indicação estava 20%. Uma conversão que é basicamente agendar a consulta. A paciente ela já sabe o valor da sua consulta, já sabe o jeito seu, já sabe sua formação, ela sabe tudo, ela só quer agendar a consulta. E nem essa paciente ela estava conseguindo converter. Então,
assim, me senti desconfortável com a demissão na hora, assim, porque eu nunca tinha demitido ninguém. Eu acho que eu sou uma boa médica, né? Eu não sou uma gestora formada, nada disso. Mas foi um desligamento que teve que acontecer. E aí, dessa vez, eu fui mais criteriosa para a seleção da secretária. Então, eu quis alguém que já tivesse experiência, que não fosse só porque eu estava muito preocupada em acolhimento da paciente. Porque nem sempre a gente via isso anteriormente, assim, em outros lugares que eu já trabalhei, às vezes era um atendimento mais direto mesmo. E eu falava, não, eu quero essa parte da venda consultiva, de acolhimento, de conversar com a paciente e tudo. Mas aí dessa vez eu falei, não, isso daí eu acho que hoje é o mínimo, né? Você tratar bem alguém é o mínimo. É o mínimo. Então o resto seria ser boa em vendas mesmo. E aí, além disso, eu bonifico. Não estava adiantando com a outra secretária, mas com essa tem funcionado bem bonificar por primeira consulta. A outra não tinha nem o nível de ambição para que o estímulo da bonificação fizesse ela trabalhar mais, né? E para quem está escutando, assim, uma taxa de conversão que a gente espera do paciente que vem de indicação, que é aquele paciente ultra quente, era 90% a 100%, assim, porque é o paciente que mais converte, é como você falou, ele sabe o preço, sabe tudo, então só quer marcar. Eu não consigo imaginar o que ela estava fazendo para converter 20% desses pacientes. É surreal. E olha que eu tenho aquela ferramenta de CRM, de gestão de mensagens e tudo. Então, eu acompanhava, mas eu não tinha metrificado. Então, para isso, a exponencial foi essencial para mim, para metrificar minhas coisas, sabe? De eu ver, assim, que a conversão era 20% para indicação. Como assim uma conversão de 20%? Lá, o volume da clínica, a nossa proposta não é uma clínica lotada. É atendimento demorado mesmo. Então, a demanda não estava alta. Ela não conseguia preencher a planilha de leads. A planilha de leads tinha, acho que era 70% de sem resposta. Ficava em branco. Então, assim, era coisa que eu precisei ver mesmo para crer. E naquele momento que eu vi, eu falei, meu Deus do céu, tá na hora de parar isso aqui urgente. Caraca, mas você veja como é importante a questão dos dados, né? A gente sempre fala que sem informação não tem gestão. Não tem como tu ter gestão se tu não tem informação. Porque senão tudo fica no eu acho que. E as coisas daí parecem que são tudo meio subjetivas. Então, como é que você ia demitir uma funcionária se você não tem clareza de por que eu estou demitindo? É só uma impressão. Mas agora, quando você fala para ela, olha só, querida, aqui a taxa de conversão de paciente de indicação está 20%. Acredito que a taxa global provavelmente tivesse 5%, se a de indicação estava isso. Ou menos, exatamente. Então, aí você pode apontar para algo objetivo e vamos dizer que a pessoa tivesse assim, aí é muito grotesco, eu não sei o que ela fez, se ela xingava os pacientes, o que ela fazia. Assim. Ela não fazia, do que eu observei. Ela não conduzia para o agendamento. Exatamente. Se a paciente parasse de falar, ela não fazia recall. Ela não voltava para dizer, o paciente falava, vou ver minha agenda, ela falava, então tá, e... Beleza, se tiver alguma dúvida, eu tô aqui. Zero proatividade. Então, como a gente precisa de ter uma pessoa que tenha proatividade e esteja nessa vibe também, e como um nível de ambição, ele é bom, né? A gente tem que querer a pessoa que quer crescer, se a gente quer crescer também. E foi o que tu buscou, tu até estava me falando antes que a tua secretária, ela fica agora... Essa nova secretária é muito motivada com os novos pacientes, porque você bonifica ela sobre novos pacientes. Exatamente. Ela me falou, tá vindo pouco lead, viu? Porque ela quer converter, porque para ela é bom, para mim é bom, para todo mundo ali vai ser ótimo. Legal. Então ela tá bem atenta. E uma pessoa que tá assim, que tá aberta aí, se você olhando para os dados, essa pessoa ela tá aberta a feedback de melhora, né? Tipo assim, se você falar para ela, fulana, eu vi que as interações foram assim assado, vai converter mais se você abordar dessa forma em vez da forma que você está abordando, vamos testar isso, e ela vai ver que aumentou a conversão dela, ela vai adotar e ela não vai ficar achando que você está microgerenciando, ela pegou a ideia que é um time e ela entendeu, o que eu acho que é o mais importante a secretária entender assim, eu quero que você cresça, tipo, se eu crescer, você vai crescer. Eu falei isso para ela do primeiro dia, eu falei, aqui todo mundo cresce junto. Então, queira crescer, porque a gente também quer que você cresça aqui dentro da clínica. Legal. E desde que ela tá aí, agora faz um mês essa troca? Tem 3 semanas. 3 semanas. Uhum. Já tá notando o impacto? Com certeza. Ela
Em 3 semanas, ela converteu o que a outra secretária convertia em 2 meses. Caraca, então, e como que foi o desespero antes de você olhar para o dado da taxa de conversão e entender que o gargalo era ela? O que passou na tua cabeça? Quais foram os medos? Não, eu achei que eu ia ter que fechar a clínica, assim, porque eu falei, gente... Assim, na verdade, eu me vi numa sinuca de bico, porque eu não tinha onde atender, porque eu cogitei ir para outro espaço. Eu falei, vou ter que montar outro espaço, porque hoje eu não consigo sublocar um espaço com ultrassom. Então, eu teria que levar meu aparelho para outro lugar, então ia ter outro ônus, que eu não tinha a menor condição de ter naquele momento. Mas eu não tinha como pagar as contas, como pagar a secretária, e minha agenda estava vazia. Eu falei, o que está acontecendo? Nunca aconteceu isso, desde que eu comecei o consultório. Desde do dia 1, eu não tinha um buraco tão grande na agenda. Aí, calhou para dar certinho a reunião com os meninos, que eles estavam avaliando a secretária. Aí eu falei, Jesus amado, tá tudo errado aqui. Já sei, então, é isso. E aí eu comecei a me movimentar para o processo de demissão, mas eu queria fazer isso de uma forma gradual. Só que aí começou a falhar muito, assim. Que eu comecei a acompanhar mais de perto o como, que é a ferramenta de CRM que a gente tem, e vi essas respostas que eu até comentei com você hoje, assim, de um atendimento que era zero que eu queria para a clínica. Aí eu falei, não, tá na hora de encerrar essa relação mesmo, assim. E não foi falta de feedback, a gente reunia todas as semanas, a gente conversava todas as semanas. Eu falava, isso aqui pode melhorar. A gente tentou uns exercícios também de ela avaliar o atendimento de outras secretárias, então mandar mensagem para a concorrência mesmo e falar assim, não, isso daqui está funcionando bem, isso daqui não é bom. Mas não adiantou nada, assim, tudo que eu tentei foi em vão. Qual que foi o erro que tu acha que tu cometeu na contratação? Que ela não tinha experiência. Ah. É que eu pensei isso, assim, eu queria que alguém tivesse me dado emprego quando eu não tinha experiência para eu desenvolver. E eu achei no início que ela era muito proativa, porque ela respondia rápido. E aí, porque eu acho que proatividade não é uma coisa que você consegue ensinar para o outro. Quando você está precisando ensinar a ser proativa, é porque as pessoas não é proativa. Então, eu me enganei mesmo. A gente teve até no nosso evento esse último final de semana, o Ale da Medway deu uma palestra lá sobre gestão e ele falou um negócio que eu gostei, que as pessoas que precisam ser motivadas para trabalhar, isso já é um primeiro sinal de alarme, porque você quer pessoas automotivadas, né? Você quer pessoas automotivadas no teu time, não precisa ficar botando ali. Então, a proatividade é isso que tu falou que tu tinha, de ser fominha, de querer fazer, de ir atrás. E como é que você vai contratar uma pessoa que não tem a própria característica que fez com que as coisas dessem certo para ti, né? Você quer pessoas que tenham esse alinhamento de cultura, de ter essa proatividade. Só que às vezes é difícil fazer isso num processo seletivo, porque a gente não sabe também quais perguntas fazer, como conversar. E uma coisa importante é pegar referências, às vezes, de outros empregos da pessoa. Nesse caso, a pessoa, pelo Não jeito, tinha, né? Não tinha experiência. não tinha experiência. Então, quando a gente contrata alguém sem experiência, até tem médico que tem que tirar o escorpião do bolso aí, tem que deixar de ser... Às vezes o cara é assim, mão de vaca e não quer pagar. No teu caso, foi mais uma situação de tu ver, essa pessoa parece querida e eu gostaria de ter tido oportunidades também, vou dar uma oportunidade. Mas tem gente que às vezes só quer pagar barato, né? Quer pagar barato. Então, às vezes, contrata alguém sem experiência para pagar mais barato. Mas aí a gente tem que entender o que a gente está contratando. Se tu quer contratar alguém que vai sair barato, beleza, mas não espere que tenha mega performance. Exceto se tu pega alguém que tem muito potencial, tu consegue ver isso, mas aí para essa pessoa tu não pode querer pagar ela algo baixo não para sempre. Tu tem que também desenhar um plano de carreira e um plano de crescimento para ela. Dela não era questão disso, porque eu até achava que o salário estava ok pelo que eu tinha pesquisado. Eu perguntei para outras amigas quanto elas pagavam e eu mantive exatamente esse salário. Que era, eu peguei até de uma amiga minha que adora a secretária dela, que é uma secretária que ela tirou de outro emprego e tinha esse salário. Mas hoje eu prefiro realmente pagar. Se eu soubesse naquela época, eu teria pago melhor por alguém com mais experiência. Foi que eu quis dar a chance mesmo. Então, hoje a minha secretária atual ela tem um salário maior, mas é pensando exatamente nisso. Assim, o que é essa diferença de salário dela, que seria um bônus, entre aspas, é uma consulta minha. Eu prefiro, se em um mês ela agendar 5, 10 consultas novas,
já fez essa diferença do salário há muito tempo, né? É, aquele ditado que para rir tem que fazer rir. É, A gente tem que exatamente. ser assim. E um lance interessante, tu mais do que dobrou o preço da tua consulta em um ano. E aí, eu sei que antes você fazia a consulta e o ultrassom separado. Você é fetóloga, mas você não faz medicina fetal, você faz obstetrícia. E você trouxe todo, todas as tuas qualidades aí o teu arsenal de fetóloga para dentro da consulta como um diferencial competitivo. Como que foi esse processo? Como é que está estruturado o produto da tua consulta? O que você oferece nela e que impacto isso teve na aceitação do preço? Se quiser falar do valor, se sentir à vontade, ótimo. Então, no último consultório, eu cobrava R$ 550 a consulta, mais o ultrassom. E aí tem um ultrassom de R$ 300, que seria um obstétrico simples, entre aspas, né? E o obstétrico com Doppler 400. Então, meu valor final de consulta ficava 850 ou 950. E aí eu ficava muito preocupada com esse valor final da consulta. Eu falava, gente, vai ficar muito caro, então eu não posso subir mais que isso daqui. Então, eu tinha essa consulta de valor fixo e o que eu estava vendo é que as pacientes preferiam passar no ultrassom do convênio do que pagarem o valor da minha consulta com o ultrassom. E aí o problema maior que eu tinha, porque meu objetivo final é fazer o parto dessas pacientes. E aí quem pagava R$ 550 a consulta não ia pagar quase R$ 20.000 a equipe. Ia ser muito a mais para elas. Então, hoje o que eu fiz não só na questão de dinheiro, porque aí não tem a questão de objeção dela fazer ultrassom comigo, porque ela não tem essa opção. É R$ 850 a consulta com o ultrassom. Se ela não quiser fazer ultrassom, enfim, aí fica a cargo dela, mas até hoje eu nunca passei por isso, elas sempre querem fazer ultrassom. E se ela quiser fazer por fora, além do que ela faz comigo, ela também pode fazer. Mas na minha prática clínica ficou muito melhor, porque muitas das vezes elas faziam com qualquer profissional, porque elas deixam para marcar em cima da hora e os ótimos profissionais que fazem pelo convênio, eles não têm buraco na agenda. Então elas não conseguiam marcar com os ótimos e marcavam com qualquer pessoa. Aí me ligava desesperada do ultrassom, deu uma alteração, o médico falou que está muito pequeno, ou o médico falou que está muito grande. E hoje eu já resolvo isso na consulta. Então, para mim, ficou excelente. Elas fazem sempre ultrassom quando eu peço, porque é no dia da consulta mesmo. E a objeção para parto também melhorou muito, porque pagando 850, ela tem o valor do parto também. Excelente. A importância do preço. O preço, ele sinaliza algo que não é somente... Ele não é só o valor ali. O preço, ele te posiciona. Até pensando os primeiros 4 P's lá do primórdio do que o Kotler falava de marketing, era P de preço, né? Praça, produto e promoção, como você promove, divulga seu produto, enfim. O preço, ele é uma das coisas que ajuda no posicionamento. Então, interessante tu falar isso, que quando você subiu para 850, você passou a atrair o público que pagava os 20 mil de parto. Então, o ticket médio, ele aumentou em muitas vezes, porque o público do 550 era o público que, não ia pagar tudo isso. Agora, a galera que paga 850 na consulta tá disposta a pagar 20 mil no parto. E o fato de você pensar, eu vou incluir para todo mundo, vai ser esse o preço mesmo, e eu vou incluir para todo mundo o meu ultrassom. Isso é um baita diferencial competitivo, porque você confia muito mais no seu exame do que de qualquer pessoa, você é fetóloga, você faz ali na hora, a paciente tem feedback na hora, então o que ela ganha, além de tudo, é tempo, ela não tem que ir para outro lugar, marcar em outro dia, fazer... Não, na hora ela já fica tranquila ali, porque toda gestante tem essa preocupação, então na própria consulta você já faz isso e você confia mais no resultado do que você está vendo, porque quando vem qualquer laudo assim, deve ficar com aquela pulga atrás da orelha, Dependendo né? de quem faz, sim, porque o ultrassom, ele é operador dependente, né? Então, faz numas máquinas, assim, que você nem acredita que alguém tá fazendo a agenda nessa máquina, não dá, né? Legal. E a adesão das tuas pacientes, depois de aumentar o preço e mudar a adesão a todas as consultas, já está sentindo um impacto? Está metrificando isso? Assim, o problema é que eu não consegui metrificar ainda essa relação de elas estarem convertendo bem, porque teve o fator secretária. Então, eu não sei se a objeção foi ao valor da consulta, se foi qualquer outra objeção, enfim. Mas de todas que
hoje passam comigo, elas pagam sem reclamar. Então, as novas pacientes que toparam agendar a consulta com esse valor, pagam sem reclamar, pagam satisfeitas, elas saem felizes, porque elas já saem com o laudo na hora e com a minha avaliação do laudo, né? Não preciso ficar me mandando mensagem com o resultado de exame. E, para mim, ficou, nossa, muito melhor. E até as pacientes tentantes mesmo, aquelas que nem estão gestantes, eu já coloco um ultrassom de avaliação de reserva ovariana, que é a nossa maior preocupação como mulher. Legal. Tem óvulo suficiente? Então, elas também estão super satisfeitas, porque é um 4D do ovário que faz, que fica muito legal, dá para ela ter uma noção visual mesmo ali dos folículos que ela tem. Então, elas saem extremamente satisfeitas. Excelente, você viu todas as dores, medos, coisas, preocupações que a paciente tem e pensou, cara, eu vou resolver isso aqui na minha consulta. E teu maior rendimento, valor hora, acaba sendo o que mais te paga é parto. Eu lembro que há um ano atrás você me falou que você estava tendo 1 parto e meio por mês, que era 1 a 2 partos por mês. Como é que foi a evolução disso de lá para cá? Aí eu cheguei a fazer 6 partos por mês, que era meu alvo, assim, fazer 5. Só que eu vi que não é meu alvo. Meu alvo é subir o preço do parto e trabalhar um pouco menos, porque elas são muito vinculadas a mim, então tem essa questão de querer que eu esteja lá desde o momento zero da internação, e isso estava me desgastando muito. Hoje o número está menor porque teve essa troca de consultório, troca de valor de consulta e tudo, então na conversão mudou, mas estamos caminhando ali. Eu quero chegar a fazer no máximo 4 partos por mês, porque os 6 me deixaram assim, louca. Porque é uma disponibilidade, você fica 100% disponível para essas pacientes, né? Disponibilidade obstétrica, é isso? Sim, 100% disponível nas 4 últimas semanas da gravidez. Então, de 37 a 41, ainda tinha que alinhar todas as datas prováveis de todo mundo, quando 2 não entravam em trabalho de parto, né? E era loucura, assim, não dá. E quando isso engrena, você já tem partos todos os meses, então você já sabe que todo mês tem um período ali de... Não pode às vezes sair para ir numa festa, tu não pode, ou tu sai, tu tem que ficar esperta que, opa, pode acontecer aqui, né? Então, até um próximo passo vai ser, com certeza, ter equipe para poder dividir essa responsabilidade, mas, claro, antes terminar de organizar a casa e alavancar a parte do teu lado. Então, agora tu está acelerando e passou por dificuldades aqui, mas é um acelerar para te trazer uma projeção de futuro que você não teria de nenhuma forma se continuasse nos vínculos que estava e como estava. Sim. Eu penso, sim, em ainda ter uma equipe de parto, mas hoje o que eu faço é elas passarem com a enfermeira também. Então, elas já conhecem a enfermeira antes do parto. Então, já chega, ela tá aqui, tá tudo bem. Mas acho que também é um trabalho que eu vou ter que fazer comigo mesma, que eu gosto muito de estar presente ali no parto e de... Eu penso assim, se fosse eu a paciente, eu gostaria de ver minha médica desde o momento zero. Então, ainda é uma coisa que eu tenho que trabalhar, que eu tenho que desvincular um pouquinho. Só que quando chegar esse momento, é a questão do combinado não sair caro. Quando chegar o momento de fazer isso, vai ser quando você está apresentando que você tem uma equipe e se a pessoa quiser contigo, é diferente o valor e tudo mais, e aí tá tudo certo. Não é ainda o momento dessa conversa. Não. Mas até porque agora as pessoas, elas compram o parto contigo, então você não se sentiria nada bem fazendo isso, porque não é o acordado, mas em um momento futuro, com a equipe, vai ser muito natural isso, porque não é você assumindo uma responsabilidade e passando para alguém, é você alinhando como será e a pessoa já sabendo, né? É um próximo passo. E uma coisa legal que eu sei que tu fez foi um evento para a tua comunidade aí de pacientes gestantes e tentantes, que eu sei que foi um sucesso, um evento presencial. E eu vejo que a gente pensa muito no online e negligencia o offline. Conta um pouquinho aí o que foi que tu fez, como é que foi o resultado disso. A gente fez, então, uma prática de yoga nas alturas, que chama. Então, yoga no L ponto, que tem do complexo Senu, que tem aqui perto, no Morumbi. E, assim, foi muito, muito legal a prática de yoga. A gente teve umas palestras rápidas, uns patrocinadores com produtos de skincare que elas amam. Mas eu acho que a parte mais legal, e que até uma das pacientes até levantou para falar, ela falou assim, é muito legal eu ver que outras pessoas estão passando por isso.
E uma coisa que eu pensei no dia, porque aí umas falaram assim, deixa eu levar acompanhante. Aí eu falei, esse evento é para uma troca de vocês. Vamos tentar não levar acompanhante para vocês conversarem entre vocês? E foi, assim, sensacional, porque eu vi que várias trocaram figurinhas, elas estavam entre elas mesmo, sabe? Não estavam nem me procurando, elas estavam conversando e várias falaram, nossa, foi tão legal ver que ela também tem a mesma dificuldade que eu, que ela também passa pelas mesmas coisas que eu. Então, essa troca foi muito legal. Legal, e é muito o conceito da tua clínica mesmo, de aproximar, de acolher, de conectar. Foi melhor do que eu imaginava, porque eu achava que o ponto alto ia ser essa prática de yoga no pôr do sol. E aí uma paciente levantar para falar e falar, nossa, a troca aqui foi muito legal, foi bem especial mesmo, assim, esse evento. E isso fora o resultado de tu ver que tá fazendo sentido que o serviço que tu entrega, eu acredito que tenha sido bem emocionante, assim, conhecendo você do ponto de vista pessoal, mas também do ponto de vista empresarial, isso com certeza terá bons impactos, porque a paciente que passou por essa experiência, aliás, todas as que passaram por essa experiência, se conectaram ali, isso marcou elas. Eu tenho certeza que muitas marcaram você, postaram. Postaram. Né? Marcaram, postaram. Então, outras mulheres que estão querendo ser mães, elas falam com as amigas que passaram por isso. Então, essas pessoas têm uma propensão muito maior a indicar o teu serviço. E, normalmente, quem é amigo, conhece, que anda com as pessoas que você atende, vai ter um padrão similar e também vai ser dentro do teu público. Então, eu acredito que essa iniciativa trará retornos, né? Foi recente, foi uma semana atrás, né? Foi no final de semana. Foi esse final de semana? Então, não tem como mensurar nada de resultado objetivo disso ainda, Ainda né? não. E a tua ideia é fazer com uma frequência maior? Eu pensei em fazer uma no final do ano agora, de novo, porque outras que não participaram, porque eu acho que, assim, ficou uma ideia abstrata do que seria o evento na hora que a gente divulgou, né? Yoga nas alturas, no pôr do sol, não sei o que. Elas não tinham noção, assim, do evento como um todo. Então, essa semana eu já recebi mensagem de 3, tipo, eu quero participar do próximo, porque foi um evento que a gente não cobrou nada. Então, foi bem focado nelas. Legal. Até, não sei se tu tá anotando em algum lugar separado o nome dessas que querem participar. Sim, eu sempre anoto, porque eu tenho uma planilhinha, assim, com as datas prováveis do parto de cada uma. Aí, quando quer participar de curso, alguma coisa, eu já coloco do lado, assim, certinho. Isso é muito legal. E esse tipo de evento, esse tipo de iniciativa que a gente faz no offline, que gera muita conexão, a gente tem que usar isso para também alavancar o online. Então, tá documentando foi essencial para ti, para gerar aquele FOMO nas tuas pacientes, né? O Fear of Missing Out, o medo de estar perdendo alguma coisa. Sim. E com certeza elas ficaram com isso, que elas viram, meu Deus, como é que eu perdi essa? Eu quero estar no próximo. Eu acho que foi bem isso mesmo, porque foi instantâneo, assim, saiu o vídeo, quando que vai ser o próximo, não sei o quê. E quais são as próximas iniciativas, assim, que tu tem de pé, que tu quer, os desafios que tu tá passando agora no Instituto Mater? Agora a gente vai fazer um evento online de amamentação, porque a gente está no mês de estimular a amamentação, né? E vamos começar a fazer uns workshops com as físios. Legal. Para girar mais aí, e porque físio é um pouco constrangedor, assim, fazer, então eu vejo que tem essa objeção do constrangimento delas, então elas conhecendo melhor as físios, eu acho que vai quebrar um pouquinho dessa objeção também. Legal, então tu mapeou várias questões e você mapeou que uma objeção da físio era esse constrangimento, e para isso nada melhor do que aumentar o nível de consciência das pessoas da importância, mas também gerar já uma conexão com as profissionais. Isso. Então esses workshops são altamente intencionais, assim. Sim. É claro que tem também a questão de preparar elas para o parto e tudo, mas conhecendo as físios, acho que fica bem mais tranquilo aí. Com certeza, porque isso daí já gera uma primeira conexão. E quais foram as principais dificuldades, assim, principais erros que tu falaria, assim, cara, que se tu olhasse pra Luísa de um ano atrás, tu falaria pra ela, fica esperta com essas coisas aqui? Eu acho que eu fui muito imediatista na minha decisão de montar a clínica, então eu não gerei tanta reserva. Eu acho que a parte que pegou mais aqui pra mim foi a parte financeira. Então, se eu olhasse para trás e falar, aguenta mais um pouco aí, faz uma reserva maior para você ter mais segurança. E outra parte importante foi métricas, que
era zero a pessoa da planilha. Zero. E aí eu falava, não, vai dar certo, só vai, só vai, só vai. E eu vi que não é bem assim, que você precisa ter um planejamento e uma visibilidade dos seus dados, porque você vai agir rápido, né? Legal. E vendo, tu já falou uma das coisas que as métricas te ajudaram a ver, assim. Quais outros pontos que quando tu começou a juntar métricas levantaram, assim, red flags, assim, aquela bandeira vermelha de perigo? Acho que é a parte de... Eu gosto muito de dar presente para os pacientes, de fazer algum mimo para a clínica, de... eu quero que elas tenham tudo ótimo lá. E aí eu fui vendo que não, segura esse mês aqui, porque esse mês não dá para você comprar nada. Ou, sei lá, eu quero comprar outra máquina lá para a clínica. Aí eu já vi que neste momento não é o momento ainda. Então, acho que você sabendo quanto você tem ainda para pagar, você deixa de gastar. Para mim, para a Luísa, pessoa física, também foi ótimo, porque hoje meu dinheiro é 100% para o Instituto Mater. Eu parei de gastar como pessoa física. Vai tudo para lá mesmo. Hoje, então, você tem uma visibilidade financeira clara da pessoa física, Luísa, e da pessoa jurídica, Instituto Mater. Você está conseguindo separar? Ainda não, porque eu passei muito no cartão de crédito, né? Tudo que eu passei no cartão de crédito. Mas esse mês agora, acho que a gente já vai conseguir fazer isso. Mas foi bom para eu diminuir meus gastos de pessoa física, porque eu vi prioridades, né? Prioridade nesse momento não é viajar, não é nada, comprar roupa, nada. Ou fazer almoços e jantares, que eu adorava fazer na minha casa. Eu fazia direto. Isso, cada coisinha custa. Tudo, e vai acumulando. Eu tenho certeza que o Igor ele é muito bom com isso, com finanças e com organização financeira. Até ele cada coisa que ele gasta, assim, ele compra um pão de queijo, ele preenche num formulário que ele tem que cair, ele controla tudo. Eu falei um dia pra ele, caraca, velho, como é que tu faz isso assim? Isso é maluquice. Ele disse que já se tornou, tipo, é hábito pra ele, é instinto, já é natural fazer. Mas a gente, como médico, a gente não tem esse Péssimo pensamento. gestor. A gente é muito ruim com isso porque a gente vê dinheiro entrando rápido quando a gente se forma. A gente não tem uma visão que as coisas têm que ser separadas. E aí, você, por exemplo, tá pagando coisas no teu cartão pessoa física, já estava pensando em comprar um outro aparelho, né? Emoção do médico por não ter visibilidade financeira. Quando você olhou assim para a realidade, opa, não é o momento. Mas quando você for olhar para o novo aparelho, eu tenho certeza que o Igor vai fazer contigo um cálculo de assim, quanto que o Instituto Mater tem que estar ganhando, porque eu já tenho essa conta. Já fez essa conta? Porque isso vai vir do caixa Eles me mostram da clínica, todo né? mês isso daí, porque é excelente para ter essa visibilidade de quando vai ser o momento de comprar alguma coisa nova. Porque eu acho que tudo é oportunidade. Aí tem a oportunidade do aparelho com desconto, aí eu sou emocionada. Mas ter alguém que bota a gente mais pé no chão, assim, é excelente. Ele botou alguma meta para ti, tipo, um orçamento para encantamento do cliente, para você não extrapolar? Ainda não, mas muita coisa eu já tenho, porque eu já comprei na emoção, então, por enquanto, eu tô só distribuindo o que eu tenho. Legal. E qual que foi o momento, assim, o pico do Vale da Morte, né? O momento mais difícil de todos, assim, nesse teu período, desde que tu começou o consultório? Foi com certeza 11 de junho desse ano, que foi o dia que eu vi, assim, não fechou, não vai fechar, esse mês não fechou. E aí eu pedi ajuda pro meu pai, que era uma coisa que eu não pedia há muito tempo. E mesmo assim eu tentei outros meios para não ter que pedir ajuda para ele. Porque foi o auge das parcelas, assim, caiu tudo junto. E aí depois disso eu mudei 100% meu estilo de vida, porque não foi falta dos meninos avisarem, mas eu fui indo, falando, não, vai dar certo. Até agora esse mês deu certo, então vai dar certo. E aí eu vi minha agenda vazia, com a fatura altíssima, e eu falei, não tem o que fazer, tem que pedir ajuda. E aí, chorou? Sofreu? Nossa, fiquei uns 2 dias chorando, imagina. Legal. Foi horrível. E legal não, passou. Né? Eu digo legal compartilhar isso, que a pessoa só olha a história bonita e vê lá no teu Instagram, você bem, sorrindo, fazendo, né? Sorrindo, indo. Mas por trás disso tem muita dificuldade,
muito perrengue. E eu sempre falei para as minhas pacientes, e é uma coisa que eu, com os residentes, eu também reforço muito, porque eles acham que doença mental é coisa de doido, e que tem todo o estigma de tudo. E eu sempre falei para as minhas pacientes, não negligenciem saúde mental, porque problema de saúde mental é igual pressão alta, é igual diabetes, você tem que tomar remédio todo dia, tem que fazer isso direitinho, não tem cura. Então, você tem que tratar todos os dias. E aí, eu negligenciei a minha saúde mental. Eu achava que era cansaço que eu estava sentindo. E a hora que eu fui ver, eu não conseguia levantar do sofá, assim. Eu não conseguia fazer atividade física, eu não tinha ânimo para fazer atividade física. Então, foi bom acontecer tudo isso também para me mover no sentido de cuidar da minha saúde mental, de me programar melhor para não passar por isso. Eu estive num lugar ali que eu não quero voltar para ele nunca mais. Então, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para não voltar. Às vezes a gente tem que atravessar uma linha e cruzar um limite para saber que aquele limite existe, né? Porque a gente acha que a gente aguenta tudo, assim. A gente acha que a gente tem superpoderes. Eu vou trabalhar tudo isso, não vai me afetar, eu consigo, eu vou. Só que você só percebe o quão ruim que você tava depois que você começa a melhorar, né? Quando você passa por um processo assim. É isso mesmo. E às vezes a gente precisa de alguém de fora para poder te dar o alerta, porque você tá ali e médico, eu preciso ganhar mais, eu vou fazer mais plantão, e aí sua saúde mental vai só piorando, sua relação com a família piora também, então não dá para passar batido, não. Acho que no sentido de consultório, vale sim arriscar. Eu acho que se eu não tivesse arriscado, eu não ia ter nem 10% do que eu tenho hoje, mas arriscar com um pouquinho mais de consciência. Então, se tu voltasse atrás, você faria as mesmas coisas, mas com um olhar mais acurado, assim, com mais olhar para dados, para tomar decisões baseadas neles, para ter projeções de futuro, não ser levada pela emoção, iria regular um pouco a pessoa física, iria ter detectado antes algumas falhas, como essa da secretária, para que não tivesse baques tão grandes. Acho que esses são grandes aprendizados, e o processo de passar por esse momento que tu ficou muito mal por alguns meses e tudo mais, e viu que estava puxando demais, com certeza foi muito importante tu passar por isso agora para tu rever teu futuro. E agora tu tá tentando gestar. Eu lembro que a gente falou disso, tu falou que pensava no próximo ano, quando a gente falou um ano atrás, mas tu tinha um olhar de tipo assim, eu penso mas tinha uma ansiedade enorme ali. E aí, agora, como é que tá isso? Como é que tá esse pensamento? Assim, o que aconteceu também foi meio que na correria. Eu fui avaliar minha reserva ovariana e estava ridícula, mas eu não tinha avaliado no dia certo do ciclo. Foi na ansiedade mesmo. E eu vi que eu tinha 3 folículos. Aí eu fiquei desesperada. Falei, não, vou tirar esse DIU. Tirei o DIU. E aí virou uma chavinha na minha cabeça. Eu falei, gente, agora eu posso ser mãe. E era uma coisa que eu sempre quis, mas eu tinha medo daquela gestação na adolescência, né? Com 33 anos ainda tinha medo de estar grávida. E comecei a amadurecer essa ideia. Então, comecei a fazer a suplementação, comecei a fazer os exames, comecei a me cuidar melhor nesse sentido. E acho que ver minhas pacientes passando por esse processo me fez ter certeza que eu queria isso para mim. Porque é uma mudança que nada que eu falar aqui vai ser só mesmo quem passa sabe. Então, era uma coisa que eu queria muito e agora eu trouxe mais ansiedade pro meu dia, porque eu tô ansiosa em relação a isso, mas é muito legal e ter essa troca com as pacientes, eu acho que é muito especial, é muito legal mesmo. A gente vê que para a mulher médica é complexo, porque principalmente quando está fazendo essa transição de focar mais na empresa, ver o consultório como empresa, querer fazer a coisa crescer, a gestação é uma coisa que gera muita ansiedade e muitas querem estar muito preparadas. Mas a gente tem várias clientes que, algumas gestantes, outras que recém passaram pela gestação, e na prática a maior parte diz que tudo foi muito mais suave do que achou que seria, e tem várias que dizem que tudo rendeu muito mais porque ela passou a se organizar muito para fazer o tempo valer a pena ali, porque não tinha tempo para desperdiçar com coisa, então a vida ficou mais assertiva. Tem um período que é diferente para cada uma após ali o parto, mas de forma geral todas falam que valeu a pena e até conseguiram de alguma forma produzir mais ou produzir de forma diferente, assim.
O que eu vejo é que os problemas, eles viram só problemas. Porque hoje a gente parece um monte de problema, né? Toda hora tem alguma coisa para resolver. E quando você tá grávida, sua prioridade muda 100%. Sua prioridade é seu filho. O resto é um problema. Ah, isso aí é um problema, eu tenho que resolver esse problema. Mas beleza, eu também tenho que fazer outras coisas. Então, acho que isso foi mudando meu foco também um pouquinho. Que eu tava vivendo só para trabalhar, né? Então, eu me enxergar como pessoa foi muito bom. E a tentante, ela já é gestante, então? Eu enxergo todas como possíveis, né? Mas vamos vendo aí quanto tempo vai durar esse período de tentativas. Mas eu perguntei isso porque eu acredito que a tentante, ela já é gestante de certa forma, tipo assim, você, no momento que você resolveu ser tentante, você se abriu pra vida e você tá, tipo assim, já tá no processo, assim, né? Sim, e muda muito a cabeça também, eu acho. Porque você começa a ver que daqui a pouco vai ter alguém que depende de você em todos os sentidos. E vai mudando as prioridades, né? Muda tudo. Então, acho que a cabeça da tentante, ela funciona um pouquinho como cabeça de gestante, sim. Legal. E a gente tem uma base aqui muito grande de médicas que tem esse sofrimento todo com a gestação. Várias de São Paulo, que inclusive eu tenho uma obstetra excelente para indicar para vocês, que entende a dor da médica que está querendo gestar, que vai ajudar vocês, que é a Luísa, ela é sensacional. E queria que você falasse, até olha para essa câmera aqui do lado para falar alguma coisa direto aí para as médicas que estão nesse sofrimento, uma mensagem de quem está passando por isso mesmo. Eu até gravei um episódio do podcast que eu tô começando a gravar, que é o Pode Engravidar. Gravei com uma diretora comercial de alto luxo, de uma empresa que meu marido trabalhava, porque eu queria ouvir de alguém essa visão de carreira versus maternidade. Mas hoje eu vejo que é carreira mais maternidade. Então, assim, a gente tem que ir com medo, porque medo eu acho que ele vai movendo a gente também de certa forma, mas vai dar certo, sempre dá certo, a gente faz dar certo. Então, a hora perfeita, eu acho que ela não existe. A hora perfeita é a hora que ser mãe vira uma prioridade na sua vida. E se isso virou, é essa hora aí. E conte comigo, então, né? Nessa jornada. Legal, e mesmo tentante, mesmo aberta a isso, tu tá no momento que tu mais tá dando passos sólidos e tu já tá agora vendo com essa projeção uma vida melhor, uma vida mais tranquila. Sei que Com já tem certeza. alguns outros últimos vínculos que eles vão se ir já, porque passou o grande acúmulo de contas, né? E a partir de agora vai ser Mas colher frutos, colher Deus quiser. frutos. Sensacional. Então, pessoal, se vocês gostaram desse episódio aqui, vocês deem 5 estrelas para essa moça, ela merece. Se você é gestante, se você é tentante, se você quer engravidar, eu recomendo demais que você acompanhe a Luísa. O conteúdo dela é muito legal. Luísa, como que te encontram no Instagram? Eu tô no @doutora Luísa Drummond. Aí, como que te encontram no Spotify? Ainda não liberamos o Mas Pode Engravidar. esse episódio vai ser escutado também no futuro. Então vai estar lá no Spotify. Qual que é o nome do podcast? Pode Engravidar. E de que se trata? A gente fala sobre tentativas e gestação. Então, eu estou trazendo mães de verdade para falarem comigo. Uma diretora que é mãe também para falar sobre isso. Também já gravei com consultora de enxoval, que eu vejo que é uma dor das minhas pacientes, como montar um enxoval inteligente. E vamos falar também sobre sexualidade na gravidez e no pós-parto. Cara, legal. Isso vai ser muito bom porque comunica demais com o teu público e além dos 9 meses da gestação. O pessoal já vai começar a escutar antes e com certeza vai tirar dúvida de muita gente. E a última coisa, o Instituto Mater. Eu quero saber, assim, onde que encontram, como é que é, faz aí o teu pitch de elevador dele, porque eu acho que merece ser mencionado. O Instituto Mater é uma clínica, então, para mulheres gestantes, tentantes e no pós-parto, então para mulheres reais. E lá na clínica tem não só eu que sou obstetra, mas dermatologista, psicóloga, nutricionista, fisioterapia pélvica, acupuntura, mastologista, gineco, então tudo que uma mulher precisa. A gente está localizado na Rua do Rócio, na Vila Olímpia, no prédio do Radisson, do hotel, só que é o prédio comercial de lá, e a gente está no Instagram, que é Instituto Mater SP. Eu fui na inauguração, muito lindo, conceito da neuroarquitetura super legal. O café eu não provei. Aí agora eu tenho que ir lá para tomar um café com pão de queijo. Vou ter que ir lá para tomar café com pão de queijo. Luísa, muito obrigado. Eu que agradeço. E pessoal, até o próximo episódio.